É. Oi, oi. Olá, olá, muito boa tarde, muito início de tarde pelo Brasil, fim de tarde em Portugal. Eu sou o Pedro Caramês e sejam bem-vindos a mais uma Power Talk, hoje dedicada ao mundo das leads. É verdade, hoje é o tema que vamos estar à conversa, estar conversando com mais dois profissionais de excelência que, em jeito daquilo que já tivemos no passado mês, com a Siux, uma empresa brasileira que está agora a atuar pela Europa, e desafiei o Luís e mais alguns profissionais para podermos esclarecer alguns dos temas mais relevantes, alguns dos temas técnicos mais relevantes para si, para o seu negócio, para a sua empresa. Deem comigo as boas-vindas para os dois profissionais que tenho hoje aqui comigo. Eles são o Luís e o Maurício. Luís e Maurício, um prazer imenso estar com vocês aqui em mais um live, mais um evento em direto aqui para uma comunidade falante de língua portuguesa que está espalhada seguramente por tantos locais. Boa tarde a todos. Pedro, muito obrigado novamente pelo convite e desafio. A gente sempre tocando em temas curiosos e interessantes em uma abordagem mais leve, né? Que eu acho que o desafio está nisso também. Exatamente. Vou passar a palavra agora para o meu colega aqui, o Maurício, para se apresentar antes. Vai lá, Maurício. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Maurício. Estou aqui na Silks como Head de BI e CRM e estamos aí para falar um pouquinho sobre estratégia de leads e o que a gente vê por aí do mercado. É verdade. Maurício, falaste da Siux, não sei se ou tu ou o Luís queiram falar um bocadinho mais e melhor de quem são, do que é que faz a Siux e de alguma forma para podermos começar aqui a nossa boa conversa. Vamos a isso. Opa, eu vou aproveitar então a deixa aqui, Pedro. A Silks é uma empresa que já atua no mercado brasileiro há 20 anos, né, ajudando as empresas e negócios a trazerem novas soluções, né, com os desafios que são apresentados utilizando o conhecimento em marketing e em desenvolvimento, em tecnologia, e atuando em várias frentes, né, de sites, a parte de digital, de tudo que se procura hoje. Mas a Silks também está agora na Europa, né? A gente já teve numa outra live aqui conversando, e o Pedro também já aproveitou para mostrar nosso primeiro trabalho aqui voltado para SEO, inclusive, que o Pedro, por sinal, é um dos nossos clientes, né, Pedro? Que já está aí passando por todo o processo. Até foi um pouco essa provocação, né? Essa provocação que acabou gerando aqui muita dessa conversa, desse papo que fizemos no passado mês, e agora também um outro papo que, enfim, no fundo transportando algumas conversas privadas em conversas públicas, para que as minhas dúvidas, os meus questionamentos são provavelmente as suas dúvidas também. Por isso, eu ter desafiado o Luís e o Maurício a estarem aqui connosco. Maurício, vim a colocar justamente a primeira pergunta. Estamos hoje a falar de leads. E a primeira pergunta é: o que é um lead? Aliás, gostava de perguntar a si, que está a assistir no LinkedIn, Facebook ou YouTube, se refere a uma lead ou um lead. Ela é género masculino ou feminino? Fico a aguardar as respostas, eu, o Maurício e o Luís, aqui no bate-papo, aqui no chat. Para si, falamos em um lead ou uma lead? Vamos ver as respostas que estão aqui. Enquanto isso, Maurício, dava-te aqui palco para nos explicares um bocadinho mais e melhor o que é um lead. Bom, cada empresa, né, chama lead ou tem como objetivo lead, né, dependendo da finalidade, né, mas no geral o lead ou o prospect, né, seria a captação inicial de alguma informação de usuário
né? Para que a gente possa, de fato, ter um diálogo inicial de alguma forma, né? Desde o meu ambiente web ou até no meu ambiente offline, possa ter essa interação com o usuário. Então, o lead seria basicamente a captura de alguma informação referente, né, ao usuário, para que a gente possa criar uma relação. E aí, dependendo da empresa, dos objetivos, a gente tem uma série de estratégias para seguir. Maurício, esta questão das leads, esta expressão, normalmente é uma expressão que normalmente esta é uma expressão inglesa que foi popularizada mesmo também em países como o Brasil, como Portugal, e portanto nós referimos-la melhor. Existe no Brasil alguma palavra que se pareça com a lead, quando nós ou não? Não é mais comumente utilizada a expressão inglesa. Lead a gente utiliza, mas a gente utiliza também bastante prospect, né? Que seria esse pré-cliente, né? A gente ainda não maturou esse cadastro de origem. A gente também utiliza muito o cadastro, né? No lugar de lead. O registro, né? O registro. E eu acredito que é isso, mas lead, prospect e cadastro a gente utiliza bastante também. Sabe o que eu acho que era interessante aqui, Pedro? Você lançou o desafio para as pessoas dizendo se é um lead ou uma lead, né? Mas tem uma coisa muito curiosa nesse universo, porque o lead ele não necessariamente é um cliente na sua conversão no processo final, né? O lead, ele como o Maurício disse aqui, é um contato ou alguém que vem e se aproxima por algum meio do seu negócio, da sua história ou do seu projeto. E nessa distribuição que vai ser feita depois, de que ele entrou ali, e todo o conhecimento que tem na gestão dessas informações, a gente quer ajudar essa pessoa a chegar até o ponto em que ela tem interesse. Então, por exemplo, às vezes ela entrou e ela quer apenas seguir um blog, aquelas informações de lá, porque são interessantes para essa pessoa. Luís, no caso dos leads, destes leads, considera-se um lead em que situações? Vou dar um exemplo. Um lead é um utilizador que registou o seu e-mail numa newsletter. Esta é uma das situações. Perfeito. Gostava que me explicassem, tu ou até o Maurício, mais alguns outros exemplos que podem ser agora identificados pelas empresas como leads. Perfeitamente. Eu vou falar alguns aqui, o Maurício também, se quiser completar aí na sequência, fica à vontade. Mas, basicamente, você já disse de né, que é da newsletter. Acontece, às vezes, da pessoa fazendo uma busca orgânica, ou seja, colocando no Google, encontrando lá uma informação, ela vai entrar no site, por exemplo, do Pedro Caramês, né, ou da Silks, a gente aqui, e lá, no final, ela quer entrar em contato, tem um formulário ou tem a newsletter. Então, aí, por exemplo, a gente está falando de campos diferentes. Já coloquei aqui uma questão interessante. Quem entra para uma newsletter tem interesse em receber informações específicas que a empresa vai disponibilizar, né, num objetivo que ela tenha. Então, às vezes, pode ser para comunicar os seus próprios serviços, ou para trazer notícias do mercado, né, essas informações assim. Quando a pessoa preenche o formulário lá embaixo, ela já tem um perfil muito mais próximo de um cliente para negócios. Claro. Né? Então, eu estou falando isso até associando um pouco o que a gente teve na nossa outra Power Talks lá, falando de SEO. Né? Porque o SEO ele também leva as pessoas para virarem leads. Já agora, Luís, deixa só até explicar às pessoas também. No passado mês, se você está no YouTube, você consegue ver, recuperar a outra conversa que tive com o Luís, na altura também com o Mateus, onde falamos especificamente sobre SEO. E, portanto, vai lá no YouTube ou até no Facebook. São talvez dois locais mais simples. Aqui no LinkedIn também pode fazer essa busca. Pedro Caramês, lá em cima, Mateus Riso, Luís, ou até Siux, e você vai encontrar essa
esse papo bem legal que a gente acabou por ter no mês passado sobre o tema anterior. Maurício, que outras formas, então, eu posso, digamos, identificar uma lead, né? Como é que eu posso... Eu gosto bastante de formatos, né? Porque eu gosto de, antes de pensar nos meios dele, eu gosto de pensar em mim, né? E nas pessoas que são os usuários, os possíveis clientes, etc. E nós somos puramente conectados, né? Nós temos várias formas de contato e é justamente essas que a gente tem que explorar. Foi muito explorado no passado a questão de e-mail marketing, né? Mas eu acho que hoje a gente consegue pulverizar isso em outras frentes de contato, né? Eu já tive desafios de captação de leads direto por Wi-Fi de loja, por QR Code com banner promocional em gôndolas de produto. Temos a questão de aplicativos, SMS, né? Então capturando o celular para também ter esse relacionamento. O importante é a gente ter o máximo de informações possíveis. Claro, às vezes a gente com um formulário muito extenso para a captura desse lead, a gente acaba criando algumas barreiras e até desistências. Mas eu acho que assim, dentro da plataforma que você está se comunicando com esse usuário, vale a pena pegar pelo menos uma, né, fonte de contato direto, porque isso vai ser uma arma poderosa para que a gente consiga criar uma relação no futuro. Olha, pergunta. Será que eu posso comprar leads? Ou seja, se eu chego aí no mercado e digo, Maurício, me vê aí 100 leads para mim? Olha, vou te dizer que num passado não muito distante, isso era possível e permitido, né? Quem já não recebeu, né, uma ligação, um SMS, olha, você está contemplado, você não sei o quê, e você nem se lembra, né? Pô, mas eu não lembro de ter deixado o meu cadastro para essa empresa. Antigamente isso era possível, né? O mercado imobiliário, né? Que eu trabalhei bastante tempo no mercado imobiliário, varejo, a gente tinha esse costume. Então, basicamente, por poucas informações que eu tinha do usuário, às vezes nem sempre o CPF, às vezes era uma chave e-mail, mas nome completo, data de nascimento, eu conseguia capturar esses dados. Mas, graças a Deus e com a lei de proteção de dados, isso veio a cair, né, dessa questão de compra de dados. Agora o jogo inverteu e as empresas têm que ter um nível de senioridade maior. Eu não posso comprar, eu tenho que dizer e entregar algo de valor a você para que você me devolva com aquilo que é mais valioso para você, que são informações de contato, informações pessoais, para que aí sim eu possa criar um diálogo. E aí a questão é, quais iscas eu crio para de fato startar esse diálogo? Exatamente, né? Ou seja, que estratégias vais utilizar para conseguir atrair exatamente essa pessoa a facilitar-te esses contactos, essas ligações, não é? Olha, uma das, digamos assim, perguntas naturais é percebermos aqui qual o nível de esquentamento desta lead. Porquê? Porque hoje, embora na altura foram algumas dúvidas que lancei ao Luís, exatamente percebendo aqui como é que eu consigo saber quando determinada lead me chega, percebendo aqui se ela tem ou não efetivamente condições para eu lhe, digamos, passá-la para um outro estádio. Esta pergunta está muito ligada à outra pergunta que eu te vou fazer a seguir sobre o funil de conversão, né? No fundo estão um pouco estas duas ligadas, mas respondendo a esta pergunta, até porque eu estou fazendo as perguntas que muitas das pessoas que estão a assistir vão, de alguma forma, também fazendo, não é? Posso falar um pouquinho, Maurício, dessa parte? Claro, por favor. Vai. Assim, esse é o nosso dia a dia, né? Aqui na Silks, eu e o Maurício mesmo, a gente, aqui nesse nosso passo aqui na Europa, todo o trabalho que a gente tem feito, passa muito por interpretar, né, esses perfis que chegam. Então, claro que isso tudo tem uma estratégia, né, a ser definida antes. Então, a gente tenta ao máximo atrair as pessoas que já poderiam ser logo esse lead quente, que é o quê? Que é a pessoa que está praticamente pronta para adquirir o seu serviço, o seu produto, né? Tem interesse, tem todos os pontos que você precisa para entender que essa pessoa você vai converter em um cliente, né? E depois, obviamente, colocar em todo o seu processo assim. Mas não é um negócio tão simples de se explicar em poucas palavras, né, Maurício? Sim, sim. E antes disso, eu gosto sempre
de provocar, né? Quando algum cliente nosso pergunta, né? Eu quero fazer uma campanha e só trazer lead quente. Eu sempre devolvo, tá, mas você sabe de fato o que é um lead quente para você? Porque depende muito do objetivo de negócio, né? Às vezes você acha que, eu estou vendendo um imóvel, então eu preciso de gente que tenha dinheiro. Mas não é tão simples assim. Existe uma série de coisas, né? Depende das perspectivas do seu próprio produto, da região, de como ele está inserido nessa região, de como é a comunicação, do tamanho. Então, tem vários outros fatores que a gente tem que estudar, e é por isso que eu puxo um pouquinho a minha perna aí de Business Intelligence, que faz parte desse trabalho. A gente, de fato, antes de ir para cima e procurar um lead quente, a gente tem bem claro o que é um lead quente. Já entendi, já tenho noção para o meu negócio o que é um lead quente, ele tem que ter um perfil assim, tem que ser jovem, mais maduro, etc. Aí sim a gente pode ir e posicionar o nosso conteúdo digital e offline para atrair mais esse público quente. Mas também tem um outro fator que eu vejo muito, das pessoas que não são lead quente a princípio, e você meio tem que fazer um trabalho de esquentar esse cara. Até parafraseando um pouco do que o Steve Jobs dizia, né? Ele dizia o seguinte: as pessoas não sabem o que querem até que a gente diga a elas o que elas precisam. Então, muitas vezes o cara ele tem potencial, ele tem dinheiro, por exemplo, para comprar um imóvel, para adquirir um determinado produto, mas ele não sabe o valor daquele produto. E aí cabe nós, como estrategistas, mostrar esse valor. E aí talvez o cara que era frio ontem começa a ser um cara quente, né, no amanhã. Agora, ô Pedro, posso pôr só mais um pontinho disso? Claro, eu acho que é até legal se as pessoas quiserem colocar aqui nos comentários, porque a gente também tem o lado inverso, né? O lead quente que entra e a gente joga um balde de água fria nele por causa de todo o pós, né? Ou seja, todo o trabalho que deveria ser feito de receber, entender esse perfil, saber como conversar com ele, em que momento, né? Sentir, você vai medindo isso. A realidade é que, por exemplo, as empresas de telefonia, pelo menos antes, era um negócio tão estressante, a ponto de você falar, meu Deus, como é que você conseguiu meu contato? Mas eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas o senhor ainda não conhece. E fica aquela história, né, Pedro, que a gente fica um tempão. Hoje eu sei que isso mudou até bastante, pelo menos para nós aqui em Portugal, né? E até o RGPD ajudou. Mas como estragar. É isso que eu ia perguntar, Luís. Hoje, lá está, toda esta, digamos, análise daquilo que são estas pessoas que vão manifestando pelas várias formas um interesse, digamos, nos nossos serviços, nos nossos produtos. Como é que nós acabamos por, de alguma forma, e aqui este palavrão que se ouve muito falar, esta questão do funil, como é que nós determinamos um bocadinho ou seja, o utilizador, portanto, nós desenhamos, cada um de nós, uns de uma forma mais estruturada, outras menos estruturada, acabamos por desenhar aqui um funil, portanto, um conjunto de momentos de contacto, momentos para, de alguma forma, fazermos o cliente chegar de uma fase ainda muito, enfim, fria, esquentando. Como é que isto, de alguma forma, como é que isto funciona na prática? Isto é apenas um mito aqui do funil de conversão, ou há efetivamente todo um conjunto de etapas para chegarmos a do ponto A ao ponto B? Até interessante, né? A gente está colocando aqui funil de conversão. E tem muita gente acostumada a falar só sobre o funil de vendas. De vendas, né? Exatamente. Pois é. Então, o funil de vendas é uma forma de se trabalhar, né, o desenvolvimento do funil para a venda. Mas o importante é que o funil de conversão ele tem etapas, sim, ele tem processos a você seguir, né? E ele é muito dinâmico também, isso, sabe, Pedro? Então, existem caminhos que a gente constrói básico, assim, para poder, desde que a pessoa entra, né? Claro que existe o trabalho antes de marketing, até chegar nessa primeira captação, assim, a captura do lead, mas a partir daí, para as pessoas entenderem, não é simplesmente você enviar um e-mail porque você tem uma forma de mandar e-mail para elas, né? Você tem que fazer um desenho mesmo, pensando em como atingir aquele público específico. Então, um exemplo muito simples, né? A gente está vivendo isso aqui em Portugal, eu sei que no Brasil também tem essa situação,
que é da vacinação aqui contra o Covid, né? O trabalho aqui, eu acho que tem um belo desenvolvimento, são muitas coisas movimentando isso, só que se fosse pensar nesse funil de conversão, tem muita gente que não recebeu o SMS para confirmar e não sabe nem como usar, como confirmar que precisa, eu vou tomar a dose, né? Então, nesse caminho do funil, a gente tem que saber, primeiro, de onde veio esse contato, né? Segundo, se ele está adequado ao perfil que a gente busca. Terceiro, eu estou falando muito básico aqui, o Maurício ele pode completar muito melhor do que eu, que é o especialista aqui. Mas terceiro é você saber direcionar essa comunicação inicial e o que vem logo depois, tá? Maurício, você quer dar uma melhorada nisso que eu falei? Não, perfeito. Só complementando, o direcionamento do tipo de conteúdo está muito ligado, né, ao objetivo, né, ao final do funil que a gente precisa definir. Então, qual é o resultado que eu estou esperando? Normalmente é aquilo que a gente até conversou antes, né, o funil de vendas. Então, eu quero transacionar, ok, mas às vezes não é esse o seu objetivo. Às vezes eu quero só criar um relacionamento, né? Muitas empresas estão optando por deixar a etapa de vendas não como a última do funil, a penúltima. Então eu vendo aqui no penúltimo, mas o último que eu mais quero desse cara é que ele compre de novo, que ele tenha uma relação comigo, que ele se fidelize. Então, com base no objetivo do negócio ali, no final do funil, a gente vai subindo as etapas, né? E a gente tem etapa acima ali de ter, de fato, uma intenção de compra, uma intenção de criar um relacionamento, a etapa mais acima de despertar o interesse, até, de fato, mostrar quem eu sou para essa empresa. Então, partindo dessas 4 etapas, né? Desde descobrir quem eu sou até, de fato, a conversão, existe uma série de estratégias. Dentro disso, é aquilo que o Luiz comentou. A gente, em algum momento, precisa se relacionar. A gente não está mais no século passado, né, no qual eu anuncio na TV, eu anuncio na rádio, eu coloco um outdoor. Se você for na minha loja, tudo bem. Se você não foi, tchau. Eu não quero saber quem você é, eu não quero me relacionar. Isso já não existe. E as empresas que não mudarem esse tipo de pensamento e passarem a pensar em dados, né, como ferramenta para criar essa relação, primeiro que elas estão perdendo essa questão de retorno e de fidelização. Lembrando, é muito mais caro você trazer um lead novo do que, de fato, você reter algo que já está na sua mão, né? Basta você se relacionar. E aí, pensando numa evolução, isso não se sustenta, né? Empresas que não têm essa base de dados, essa base de conhecimento, normalmente tende a um fracasso aí, porque você não tem contato e proximidade com o seu cliente final. Quer seja ele um cliente que consuma seu conteúdo, quer seja um cliente que consuma seus produtos ou serviços. Maurício, como você falou logo de início, as empresas têm hoje que procurar muitas estratégias para capturar estas mesmas informações, não é? Ou seja, como você falou, não é? O cara que faz um cadastro, um registro inicial quando faz uma compra, o cara que pede informações e, portanto, o site fica bem claro, no local onde ele pode seguir acompanhando mais. Portanto, temos que encontrar sempre, redobradas estratégias para irmos não só alimentando estes mesmos dados, mas muitas das vezes melhorando estas informações. Porque, Maurício, em muitos casos fico com a percepção que muitas das empresas, o único peça de contacto que tem de uma lead é um e-mail apenas, não é? Ou seja, ele muitas das vezes acaba e depois, bom, numa segunda fase eu sei que eu tenho um e-mail, eu sei que ele abriu eventualmente uma mensagem que eu enviei e sei que ele clicou em algumas das informações que constavam naquela mensagem. Mas hoje vês a importância de irmos aumentando também esses dados para exatamente termos aqui às vezes quase uma abordagem 360 com esta lead. Perfeito. E não só 360, mas eu acredito que esse conceito, né, o cliente hoje, né, nas estratégias mais atuais, ele tem sido o centro e ele tem que continuar sendo o centro. Na verdade, ele nunca deveria ter saído do centro. O cliente como centro de todas as decisões estratégicas. Pode ser de TI, pode ser de supply, pode ser de marketing, pode ser de qualquer outra área.
tem que sempre pensar no cliente. E quando você olha o funil de conversão, é interessante, porque se você olha lá em cima, né, que é você de fato criar uma relação, ou seja, despertar o interesse para o cliente. Se você fala de uma empresa web, você está falando de quem? Está falando de mídia, está falando de TI para sustentar o site, para atrair, está falando de campanhas de performance, está falando de SEO, está falando de uma série de estratégias que você vai chamar a atenção desse lead para dentro do seu ambiente. Trouxe ele para dentro do ambiente, opa, eu já passei do primeiro nível do funil, agora eu preciso despertar o interesse desse cara, né, e criar essa conversa dentro do meu ambiente. Aí você tem UX, você tem design, você tem conteúdo, você tem outras áreas aqui dentro. Opa, e ele tá parecendo que vai comprar comigo, já tá ali colocando no carrinho e tal. O que tem que trabalhar forte ali? Praticidade, mais um pouco de UX, mais um pouco de TI, um pouco de estratégia ali para perguntar só o básico ali para que ele possa fazer a conversão. Opa, converteu, e agora? E agora vem para cima, supply para fazer entrega, área de CRM para relacionar com esse cara, área de BI para estudar o comportamento desse cara e retroalimentar a mídia lá na ponta para trazer mais caras parecidos com esse que converteu. Você vê que é um processo realmente 360, mas o cliente permeando todos eles e o cliente como foco. Acho que as empresas que conseguiram virar essa chave em todos os indicadores, já trabalhei muito em empresa, por mais estranho que possa parecer, empresas recentes até, e você chegar e falava, tudo bem, cadê os dados cadastrais dos clientes? Ah, a gente não armazena. Nossa, mas como assim? Cadê o CPF aqui que o cliente registrou na nota? Não, a gente dispensou porque não é um dado que a gente vai utilizar, né? Então aí com isso a gente começa a criar uma dificuldade de se relacionar. E o cliente ele tem que ser o centro, na minha opinião, né? Aquela visão customer centric. Ô Maurício, você acha que aquela pergunta que eu há pouco fiz do comprar lead acabou desvirtuando um pouco as empresas que acharam que esses dados não iam ser relevantes para nada, então acabaram desvalorizando um dos ativos mais importantes que a empresa pode ter, né? Sim, tem empresas, né? E tem empresas que infelizmente continuam executando esse tipo de processo, que não tem um mínimo ali, e a gente chama de um cleansing básico ali nas informações cadastrais, para só arrumar, por exemplo, se o cara colocou 2 arrobas no e-mail, só dá uma ajustada, se é um gmail.com, e o cara colocou BR, tira o BR, traz para dentro da base com dados qualificados, né? Infelizmente, eu já trabalhei com muito cliente que eu tive que jogar a base de clientes no lixo e começar do zero, porque ele não tinha uma estrutura para conseguir criar esse relacionamento. E também algo pior, né? Com a lei de proteção de dados, ele não tinha nem pego o opt-in para criar esse relacionamento. Então, aí, de fato, fica difícil. Sim, houve um trabalho, eu diria, dentro deste processo de gestão de leads, todo um processo organizacional grande, aí quer no Brasil, quer aqui em Portugal, né? Das empresas procederem a uma melhor organização de toda esta informação, né? Você acha, Maurício, que, enfim, há hoje um leque muito alargado de ferramentas para fazer todo este trabalho, né? Para si, Maurício, você acha que todas essas ferramentas, com toda a tecnicidade, toda a complexidade das mesmas, acabam sendo ainda obstáculos grandes para uma empresa, digamos, implementar uma estratégia de gestão de leads, ou não? Antigamente eu acredito que sim, tá? Eu já trabalhei com muitos sistemas, né? Hoje a gente tem as facilidades de terem estruturas até grandes, de empresas grandes como Microsoft, Oracle, de você ter um ambiente em nuvem, né, para processamento de dados, métricas, dimensões. A Silks apoia vários clientes, né, nesse âmbito, mas antigamente você não tinha isso, então você tinha que de fato comprar uma licença, instalar um software, ter um hardware na sua empresa. Eu lembro que já trabalhei em empresa que eu tinha um hardwarezinho do lado da minha mesa, que era o hardware de cliente. E aí, se alguém encostasse, ele travava e dava problema, não podia mexer. E aí, teve uma vez que a menina derramou café no hardware do vizinho, e aí ele perdeu a base. É isso. E olha que eu não sou tão velho assim, tá? Não faz isso. Não parece. Mas hoje em dia, acho que tem, assim, existe um investimento, né? Eu já trabalhei em empresas que tinham um hardware, um software local, no computador do colaborador e tal. Dá para trabalhar assim? Dá, mas numa escala pequena e ele não é sustentável, né? Até por proteção de dados e tudo. Hoje existem soluções, né? As grandes empresas oferecem, você compra uma licença, compra um espaço de armazenamento, de processamento, você consegue armazenar as suas informações lá. E aí depois disso tem uma parte mais técnica,
além de subir os dados, que é a parte do tratamento de dados, né? Nem sempre os dados vêm da melhor forma possível, né? Às vezes vem do CRM com muita tabela, você precisa sumarizar. Tem a parte dos RPs, né? Os sistemas de vendas, que você também quer trazer, quer começar a cruzar informações de clientes com vendas, para você entender comportamento, né? Mas acho que hoje está muito mais fácil. Mas, de novo, né, as empresas têm o movimento de ou ter uma equipe dedicada para isso, né, ou ter uma equipe que entenda, né, a grosso modo, essas competências, mas contrate empresas, né, agências e empresas como a Silks para poder apoiar nessas tomadas de decisões. Ô, Maurício, não sei se o Maurício, o Luiz, vamos ajudar aqui os profissionais que nos estão ouvindo, pensando, ok, alguns dos profissionais que estão aqui assistindo estão pensando, ok, eu quero passar a fazer um gerenciamento de leads, que eu ainda não faço, que eu ainda não estou fazendo. Vamos etapa a etapa. Etapa número 1. Luiz, qual a etapa número 1? Ou seja, o cliente ele deu clique e disse, não, estou ouvindo o Maurício e o Luiz e o Pedro, eu quero começar a fazer um gerenciamento mais profissional das minhas leads. Etapa número 1. Luiz, etapa número 1 para ele. Eu diria até que a etapa número 1 ela é um pouquinho atrás da gente fazer essa captura de lead, né? É um pouco do que por isso, ou seja, ainda não estamos na captura. Estamos pedindo até, Luiz, para a gente dar uma sistematizada, né? Então, primeira etapa, ele já disse que ele quer fazer leads. O que para você é o primeiro momento que ele deve preocupar aqui? É olhar a base dele, se é que ele tem, né? Essa base. Ou seja, primeira etapa, olhar no fundo as existências, o trabalho que ele já incorporou, certo? Perfeitamente. Porque ali você atualizar, né, a base de dados. É como o Maurício falava, em alguns momentos até pode dizer, bom, eu não tenho qualquer informação sobre eles, não sei de onde eles vieram, como eles chegaram aqui, né? Enfim. Sim, pois é. Então, etapa número 2, o cara já sabe o que tem ou não tem, vamos partir de um cenário. Ele não tem nada, Maurício, ele está vazio nesse momento. Ele tem um site. Etapa número 2, Maurício, ele tem um site e tem alguns, presença em algumas mídias sociais. LinkedIn, Instagram e Facebook. Então, qual é a etapa número 2 para ele? Eu acho que assim, identificando quais são os objetivos e o que você pode ou não trabalhar. Exatamente, então, etapa número 2, objetivos, né? Os objetivos que ele tem. Né? E aí você começa, de fato, a pensar numa estrutura, tá? Se eu fosse criar um projeto a partir do zero, ok, entendi para onde eu vou, e eu preciso ter uma estrutura que suporte isso, né? E aí, nesse momento de assessment da operação do cliente, normalmente a gente faz um estudo para entender capacidade, né? Olha, existem soluções mais baratas, com processamento menor, mais enxuto, porque a previsibilidade de você receber tais e tais leads em tanto tempo, ou não, olha, realmente você vai capturar milhões de leads em pouco tempo, precisamos de uma estrutura mais robusta. Claro. Mas passando dos objetivos, eu acho que seria você, de fato, fazer essa estruturação para receber essas informações, que seria o banco de dados bruto, né? Eu acho que esse seria a fase 2. Ou seja, na fase 3, ele já estruturou tudo aquilo que ele quer, digamos, buscar, ou seja, tudo aquilo que ele quer de objetivo, se ele está vendendo produto, se ele está vendendo serviço, qual a capacidade de entrega dele. Ok, etapa número 3, eu acho, Luiz. Qual a etapa seguinte? Ele já formulou os objetivos, né? Ele já definiu tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Agora, Luiz, que etapa número 3 você, digamos, aqui colocaria no painel de operações da pessoa? É assim, tendo em vista que agora eu já sei, né, quem eu quero atrair para minha base, eu já sei, por exemplo, que eu posso usar alguns softwares ou até sistemas online. Acha que essa fase 3 pode ser importante? Ou seja, a fase de averiguação das ferramentas que podem estar aqui sendo, digamos... aqui sim, duas opções, Luiz. Contratar ferramenta criada de raiz para a empresa ou buscar uma solução já pré-concebida aqui de o que é que você, digamos, acha dessa etapa 3? Eu vejo isso, assim, tudo tem a ver também com a capacidade da empresa, né, financeira, inclusive,
e até essa quantidade de informação que ela vai conseguir processar, como que ela vai interagir com outras, então, ferramentas, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de coisas que integram com CRMs, né, com Salesforce, Ou então, seja, todas Luís, essas... você acha que, no fundo, as escolhas das ferramentas vão variar em função também do grau de especificidade dos dados que a pessoa quer, e, claro, também da capacidade da empresa de investir num produto. Maurício, você acha que, imagina, se você quer construir um projeto de gestão de leads, você estará podendo investir até em torno de uns 10% do seu nível de faturamento anual? Acha que isso que eu estou falando faz sentido? Ou seja, não, eu quero gastar o mínimo, né? Bom, mas cara, se você está querendo fechar vendas no valor de R$1 milhão, cara, você não pode estar, enfim, fazendo algo que não tem esse... Você acha que isso faz sentido, o que eu acabei de dizer? Em relação aos investimentos nesta componente que é crucial na vida da empresa, né? Eu acho que essa palavra que você comentou é muito importante a gente ter isso em mente para discutir essa questão de dados, né? Investimento. Não é custo, é investimento. Normalmente, quando a gente cria um projeto ou cria um escopo de projeto, a gente tem um período de setup de dados, né, que a gente chama, que é essa parte de adequação, padronização, e muitas vezes isso criar uma estrutura, né, de data warehouse, que a gente chama de centralização de dados e também distribuir esses dados frente às ferramentas de marketing, né? Aí, puxando um pouquinho do que foi dito, realmente depende muito do cliente, tá? Tem cliente que contrata uma ferramenta caríssima de mercado, mas na prática ele precisava de 3 itens dos 35 que ele comprou. E aí, muitas vezes, a gente conversando, ele percebe e fala, nossa, caramba, eu não precisava de tudo isso, porque meu objetivo ele é um pouco menor. Ou muitas vezes, o contrário também. Eu contrato uma ferramenta menor, mas eu tenho uma amplitude de projeto maior. Mas, assim, o que eu acho sempre legal a gente fazer, dentro do escopo de projeto, a gente tem um período, um valor, um custo de investimento inicial para a estruturação disso, caso o cliente não tenha. Depois disso, é por isso que eu gosto muito dos dashboards e da área de BI mesmo, que é trazer a parte analítica sempre, porque esse investimento ele se paga, né? Normalmente eu gosto de trabalhar com investimento em relação a faturamento entre 1% e 2%, a gente não precisa ir tão longe para ter um investimento nessa área, mas logo a gente consegue de fato, entendendo o cliente, propondo as melhores condições para que ele rentabilize isso, você consegue de fato mostrar para o cliente o quanto que ele gera de incremento de vendas partindo deste investimento. Olha, o Carlos Souza fez uma pergunta até algo longa, que eu vou passar a reproduzir. O Carlos diz que se acham que um robô pode fazer um bom trabalho na conversão de leads em clientes. Há empresas que utilizam robôs para responder às questões que as leads, potenciais clientes, colocam nos sites. Não acham que, como potencial cliente, eu posso afastar-me daquela empresa porque me estão a obrigar a falar com um robô que eventualmente não vai responder exatamente às questões ou dúvidas que tenho em relação ao produto que eu vi no site da empresa? Esse ponto até... Obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos, pela questão. Não, é uma excelente questão e eu já tive alguns desafios parecidos. O que acontece por trás é o seguinte, antigamente, antes do robô existir, a gente contratava o quê? PAs de atendimento, posições de atendimento. Caríssimas. No Brasil, ainda com tributação e tudo, sobe muito mais esse valor. Então, o que basicamente tem por trás do robô? Eu já fiz muito trabalho de segmentação, de árvore de segmentação para bot como esses. O que eles fazem? Eles identificam você na origem, então eles pedem algumas informações, né? As empresas que já têm essa estrutura já bem arquitetada, o que ela faz? Ela, com base nas poucas informações que ela tem, ela direciona você com base no seu grau de lead quente, né? Que é aquela nossa conversa lá atrás. Então, se você entrou, bateu na base e viu que não é um lead tão quente assim, muito provavelmente você vai falar com o robô por um bom tempo. Porque eu não quero, né, eu como empresa, gastar um valor adicional para ter alguém dedicado a te atender. Porque isso é muito mais caro do que o robô falando com você. E muitas vezes também, não só o seu perfil é frio, mas o tipo de pergunta que você está me fazendo inicialmente, um robô pode realmente devolver. Vou dar um exemplo.
Na maioria das empresas que eu atuei e em projetos de CRM, mais de 70% das perguntas feitas no call center eram perguntas de endereço de loja e telefone. Isso um robô pode te responder. Então, muito provavelmente, dependendo da sua pergunta, da sua entrada inicial, você caia ali numa regra de segmentação que faz sentido. Mas também, né, obviamente, às vezes você está com um problemaço, às vezes você até quer perguntar um detalhe técnico do produto e o robô ali fica te enrolando. Aí eu acho que é falta da empresa mesmo de ter entendido que você tem uma necessidade fora ali dos 30%, né? E que você precisa, de fato, ter um atendimento especial. Mas muitas vezes bate na entrada do lead. Se você na entrada do lead o negócio é bem complexo, ou você já é um cliente e você foi direcionado para um robô, pode ser sim por segmentação, tá? Você pode ter sido classificado como um cliente frio ou um quente logo de saída. O Luiz, o Maurício, dentro dessa, como você falou, dentro dessa ferramenta, vamos partir novamente do pressuposto de uma empresa, aqui que esteja, um empresário que esteja seguindo, onde você falou há pouco até, bom, ele está precisando apenas de 3 ou 4 elementos para, digamos, contratualizar o seu programa, a sua ferramenta de gestão de leads. Qual é para você, Maurício, quais são para você alguns dos elementos mais importantes que uma dessas ferramentas, que embora eu também acredito aqui, Maurício, que não há a ferramenta única para tudo, né? Ou seja, há um combinado de ferramentas que acabam atuando para esse apoio. É verdade, sim ou não? 2 perguntas que eu fiz para você. Sim, você diz quais os elementos Sim, quais os elementos que você considera mais importantes na sua ótica, obviamente, com a sua experiência, que elementos hoje um cara diz, bom, para selecionar uma ferramenta de CRM ou de gestão de leads, que elementos você considera mais importantes, se a gente puder enumerar alguns, obviamente, né? Ah, perfeito. Eu vou citar 2, aí eu vou deixar 2 com o Luiz aí. Eu acho que a primeira delas é segurança. Eu acho que a empresa tem que ser uma empresa de nome. Eu acho que não, por mais que seja uma empresa nacional, não tem problema nenhum, mas tem que ser uma empresa que se preocupa com essa questão de segurança, tenha backup, tenha log, a gente consiga ter facilmente acessos caso tenha alguma invasão ou até algum cliente mal intencionado, né, algum cliente clica e a gente consiga ver esse histórico de maneira rápida, né, e dê esse suporte tanto de atendimento caso tenha alguma inconsistência no sistema. Acho que essa questão de segurança e puxando um pouquinho para essa questão de suporte é muito importante. Eu já deixei de contratar ferramentas porque eu precisava de um suporte 24 horas e o suporte era só de segunda a sexta, ou você percebia que o papo inicial, o time técnico não era tão técnico assim. Então eu acho que essas 2 partes, segurança pensando um pouquinho em lei de proteção de dados, certo, e essa questão de suporte também eu acho muito importante. Beleza. Então eu posso... Claro. Isso, vou aproveitar para pôr pontos aqui que também acho bem interessantes. Quando a gente fala hoje de user experience, né, a gente também fala de como essas ferramentas elas conseguem fazer você passar por todo esse processo. Então, você pode, às vezes, contratar um serviço online que tenha tudo isso que o Maurício falou, mas na hora de utilizar, ela não é um user-friendly, né? Então, ela precisa de um desenvolvedor ou de uma pessoa que mexa com base de dados para poder interpretar aquilo e fazer conexões. Então, é muito importante que essas soluções que a pessoa estiver procurando sejam fáceis de usar e de entender, até para analisar os dados, né? O Maurício já comentou, é importante a gente poder olhar esses dados, cruzar informações, então também ter essa capacidade. E, por fim, eu acho muito importante essa parte de integração, né? Porque como você vai, depois que o dado entrou, é como que você vai continuar esse processo. Então, quantas frentes você pode abrir a partir daí, né? Quero comunicar com a pessoa por WhatsApp, eu quero mandar newsletter, SMS, não sei, enfim, tem diversas maneiras de você continuar esse processo entendendo as fases. Então, acho que esses pontos... Luiz, pontos eu acho fundamentais e super interessantes também de agregar aqui nessas escolhas, né? Luiz, entendendo aqui uma estratégia mínima viável, porque hoje, olhando isso, as pessoas começam a ouvir o Maurício e vocês dizem: putz, caraca, eu não vou conseguir, né? Meu Deus, isso aqui não... Jesus, e agora? O cara... Vamos descomplicar, né? Vamos descomplicar.
Luiz, vamos pensar aqui no modelo mínimo viável. No caso, a newsletter, ok? Então, eu tenho uma caixinha no meu site que tem um espaço de newsletter. A pessoa cadastrou o seu e-mail. E agora? Luiz? O que é que pode a pessoa hoje fazer? Vamos tentar simplificar o processo. Aliás, obviamente, como você falou, algumas ferramentas ajudam essa jornada, né? Mas vamos mostrar para as pessoas assim, digamos, como pode ser um exemplo, né? Ou seja, a pessoa se cadastrou no site. Ponto 1. Vai, segue a jornada. O bilhete é com você, vai. Eu acho que até vou deixar, se o Maurício tiver vontade para falar desse ponto, que como está muito no dia a dia dele também, acho que vamos ver. Daí eu talvez interaja aqui, Maurício. Vamos ver aí. Não, tranquilo. Acho que assim, pensando que eu não tenha ainda maturidade, ou ainda não convenci, né? Porque a gente tem esse processo de convencimento também com base nas outras áreas ou aprovações. Então, não convenci ainda os meus superiores de que eu preciso de uma ferramenta, por mais que tem várias soluções aí com valor baixo, né? Mas eu preciso mostrar valor a isso. Acho que, primeiro ponto, né? Essa captura de dados é importante. Segundo ponto, a gente definir o tipo de conteúdo, né? A ser divulgado ou propagado, né? Em relação para esses usuários que eu capturei alguma informação, né? Definir o conteúdo e definir o formato, né? Se eu capturei e-mail, provavelmente eu vou ter que fazer uma newsletter via e-mail. Se eu capturei um celular, exatamente. Vou fazer via celular. Maurício, exatamente. No caso, Maurício. Então a gente acabou fazendo, o cara se cadastrou. Nesse momento aqui, o que para você ou pode ser uma solução? Ou seja, você vai enviar uma mensagem por e-mail para a pessoa, né? Isso pode, como você estruturaria? Um exemplo, né? Então, a pessoa se cadastrou no meu site e ele vai receber uma mensagem. Esse processo pode estar automatizado? Estou fazendo pergunta de empresário que esteja assistindo, tá entendendo? Sim. Hoje em dia, né, até no próprio e-mail, nossa ferramenta de e-mail, quer seja um Outlook ou um parecido, a gente já consegue configurar, caso a gente crie, né, um processo só de redirecionamento, né, pingou na caixa de entrada, se vier da origem tal, eu já consigo ter um template já salvo no meu próprio Outlook para fazer esse disparo. O que a gente sempre gosta façam boas-vindas, né? Um e-mail de boas-vindas e rápido, né? Não deixe para depois, não deixe para semana que vem ele nem vai lembrar que você existe. Faça hoje um e-mail de boas-vindas contando quem você é, quais são os objetivos dessa relação, apresente o que você já tem de melhor nessa saída de contato. E aí, com isso, o que eu gosto sempre de fazer é de capturar algumas informações a mais, caso eu não tenha tido essa oportunidade no passado. Qual o interesse desse lead que foi adquirido, né? O que ele pretende, qual o conteúdo ele quer consumir comigo. Depois desse e-mail de boas-vindas... É isso que eu ia perguntar, Maurício. Deixa eu só dizer. Então, você enviou a primeira mensagem. De um lado, tem o cara que abriu, do outro, tem o cara que não abriu. Certo? Essa estrutura que a gente está agora, que eu estou começando a criar aqui, ela também faz sentido nesse processo, né? Perfeito. Vamos ver do lado esquerdo. O cara não abriu a mensagem de boas-vindas. O que eu faço aqui? Ele morreu ali? Não. Muito pelo contrário. Lead capturado é que nem filho que está rebelde. Você insiste. Você dá bronca, põe de castigo, mas você insiste, não desiste dele, não. O que normalmente a gente faz se a gente não tem segmentação, a gente puramente faz um redisparo, a gente chama de repique, ou seja, uma segunda tentativa de boas-vindas. Caso a gente não consiga também, a gente tenta outros meios de contato ou outras abordagens. O que normalmente eu gosto de fazer é mixar canais, então, ok, ele não está abrindo e-mail, às vezes ele não é um cara de e-mail mesmo, mas ele pode ser um cara de celular, ele pode ser um cara de push. Na mão é um pouco complicado fazer isso, mas algumas ferramentas que existem no mercado a gente consegue fazer isso de maneira rápida. Uma coisa que eu faria, não abriu, testar outros canais. Ou ainda dentro do mesmo canal, uma abordagem diferente. Então, se você mandou um e-mail de boas-vindas mais formal, coloca um ícone, dá uma descontraída e tal. O cara abriu o e-mail, mas você queria que ele clicasse e fosse para o seu site, ele não fez, muda um pouco o layout, trabalha um pouco mais com layouts diferentes, testa a questão de gênero, a questão de idade, a questão de região. Você pode se surpreender aí com diferentes tipos de comportamento. Agora, se você já tem uma segmentação por trás, você já tem um estudo por trás,
Aí é aquela questão que até eu brinco bastante com o pessoal. Se o cara não abriu, mas ele é um cliente mega em potencial, um lead quente, aí esse cara você vai tentar 2, 3, 4 vezes, você vai ligar para ele, você vai na casa dele. Agora, se ele não for um cliente em potencial, você tenta ali outras soluções, mas você encerra por ali também para não gerar mais custo, né, por tentativas. Viu, Pedro? Vamos na aba, Luiz, vai Sim. Você aí na aba da direita, né? Ou seja, o cara já abriu, né? Você tem essas ferramentas que a gente está falando, elas têm forma da gente saber, olha, desses 100 pessoas que abriram a minha nota de boas-vindas, X clicaram, né? Então, ou seja, tem o cara que abriu e o cara que abriu clicou, né? Ou seja, há todo um cerimonial diferente de cada uma destes casos, correto? Correto. E, inclusive, é um processo muito importante, porque vamos dizer que a gente não consegue... A pessoa até abriu, né? Como você disse, a gente está nesse caminho já, mas ela talvez não clicou num ponto que a gente queria ou não preencheu direito os dados que faltam, um exemplo, né? Então, o que acontece? Se essa pessoa de novo clicou, você vê que ela teve várias aberturas, né, do e-mail. A gente sabe que essa pessoa provavelmente está interessada em acompanhar aquilo mais, mas tem alguma dúvida. Então, a gente começa a filtrar os comportamentos disso de abertura, né, e como isso vai ser a partir daí. O Maurício ele colocou várias frentes que a gente pode trabalhar, mas aí eu vou falar do meu lado aqui, que já é o head de negócios, né? Eu sou um cara que eu vejo isso, o Maurício sabe também. Se eu vejo que tem alguma coisa ali de um potencial cliente que está tendo uma dificuldade, eu vou ligar para o cara. Eu vou ligar para ele, como o Maurício falou, vou aparecer na casa dele e falar, tá tudo bem? Né? Eu vi que você está tentando, está tendo alguma dificuldade, porque isso também ajuda a gente a ajustar o nosso processo. Né? Se a gente, às vezes a gente está errando. Você acha que, ou seja, nessas ferramentas hoje, as pessoas acabam por poder também, de alguma maneira, classificar esses leads, né? Ou seja, dando isso. Ou seja, esse é também, Luiz, um fator importante nesse processo também de relacionamento com as pessoas, com os leads que você está tendo aqui. Sim, eu vejo até como um dos mais importantes, né? Porque isso tem a ver com comunicação, essencialmente. Então, se você quer converter, você pode usar o melhor da tecnologia em todos os pontos, mas se a pessoa não te responde, a gente também tem aquele negócio, né? O Maurício sabe muito bem que chegou um ponto em que não vai, você já tentou várias vezes, às vezes você está gastando seu tempo e energia com alguém que não avança, e tem do outro lado uma série de pessoas que estão num momento também muito mais positivo, né, para você converter. Então, não que você vá abandonar para sempre, mas às vezes você coloca ela um pouquinho na geladeira ali, né, fala, tá, vamos ver se daqui a pouco... Ô Maurício, então, nesse patamar que estamos agora, nesse passo, etapa número 4, talvez, acho que era, a toda esse criação de todos estes cenários que hoje você tem que estar construindo, né? Ou seja, Maurício montando aqui um exercício hoje importante para perceber o que fazer em cada etapa do processo, certo? Perfeito. A gente gosta muito de trabalhar com fluxograma, né? Então, eu tenho a entrada do lead e todas as opções possíveis que eu vou abraçar esse cara, pelo sim ou pelo não, até de fato eu colocar, isso que o Luiz comentou, colocar ali na geladeira e deixar ele em stand-by em algum momento. Ô Maurício, você tem a percepção, e eu penso que isto, com o tempo, toda essa intelligence vai ajudar o cliente, você empresário, a entender que hoje algumas empresas conseguem entender muito claramente que o cliente, ele acaba por ter 6, 7 momentos, 8, 10 momentos de contacto até ele fechar uma compra. Você tem nos clientes, vocês conseguem arranjar esse sweet spot, ou esse número mágico aí para saber? Sim, normalmente, né, a gente tem como média, mas aí varia muito de mercado a mercado, claro. Mas normalmente é de 4 a 5 vezes de frentes de contato que a pessoa tem até de fato chegar a converter ou pelo menos entrar e navegar dentro do meio ambiente. Então ele viu alguma coisa no Facebook, viu alguma coisa em Google Ads, muitas vezes viu na TV, viu um outdoor e aí de fato
por essa relação múltipla, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com multicanalidade. É você impactar o cara de maneira sutil, muitas vezes, em várias frentes, porque a gente está aí no dia a dia, a gente dirige, a gente está na web, a gente está no mundo offline também. Você conseguindo impactar esse cara, você gera esse despertar inicial do funil, né? E aí você consegue, de fato, fazer com que ele entre no seu ambiente, quer seja numa loja offline ou online. E aí entrou, você não pode deixar esse cara embora, pelo menos com alguma informação de contato, porque senão você não vai conseguir ter esse cara de volta. Ou vai torcer, né? Ficar na torcida para que ele volte. Então, eu não quero perguntar diretamente o dado dele, mas eu quero que ele se conecte no meu Wi-Fi. Porque aí eu vou perguntar o e-mail e aí eu capturo esse cara. Ou se ele fizer a transação no PDV, ok, mas vou perguntar alguma coisa no PDV, no ponto de venda, né? E aí, ou seja, Maurício, isso hoje permite, como estávamos falando, né, que você hoje consiga quase ter uma noção clara. Por exemplo, eu hoje tenho uma noção clara que o meu cliente, quando ele entra na minha base de dados, em muitos dos casos ele demora um X número de dias para comprar um produto, né? Um X número... Aliás, curioso, uma pesquisa, uma enquete da Forrester Research, que dava conta que nos negócios business to business, as pessoas tinham que interagir cerca de, em média, 14 vezes pelos múltiplos canais até o cara fechar uma venda, né? Ou fechar como cliente, né? Ou seja, hoje essa modelação que a gente tem estado aqui a falar permite exatamente a gente compreender toda essa jornada do cliente, né? Perfeito. E, por exemplo, ciclos mais rápidos, por exemplo, varejo, né? Varejo a gente tinha uma frequência, uma recorrência mensal, né? 20 e poucos dias. Então, se o cara não veio esse mês seguinte ele pode estar te abandonando, sim. É diferente do mercado imobiliário, por exemplo. Muitas vezes a gente sobe uma campanha no mercado imobiliário, ou esse mês, achando que mês que vem vai ter o reflexo disso. Não, muitas vezes agora, em junho, eu estou refletindo a campanha que eu fiz ano passado, de tanto que eu tive de contato, de interação. E outra, comprar um imóvel é mais, né? É mais do que ir lá no varejo e comprar um alimento. Então, sim, ele precisa, de fato, ter esse resguardo, né? Por isso que eu exatamente. Não são produtos emocionais, né? Quase de compra emocional, né? O cara Pedro, hoje, né? Sentindo isso, né? Sabe que tem uma coisa também que a gente não comentou aqui, mas é sobre a parte de anúncio, né? O Google Ads, por exemplo, a importância de fazer nessa estratégia uma coisa que vai te trazer um resultado. Então... já acabou, sim, enfim, o tempo da nossa live acaba para tanto tópico, né? Hoje, como vocês compreenderam também, acabei, digamos, achando importante sistematizar um pouco todas essas etapas aqui de maturamento, né, de amadurecimento para a implementação de um projeto, de um programa de gestão, de gerenciamento de leads, né? É claro que tem aqui muitos temas que de alguma forma seriam, e talvez aqui, Luiz, isso nos motive também para lançar aqui o Maurício também, para você uma nova live, exatamente falando um pouco de estratégias para a captação dessas leads, né? Que de alguma forma enriqueçam esse nosso funil para que a gente possa estar fazendo todo esse processo. Agora, que como a gente falou, e vocês falaram muito bem, todo esse processo de mentalização, de capacitação sobre essa necessidade, que tem que começar sempre por aquilo que vocês falaram, essas etapas. Normalmente a gente falou na etapa 3 sobre ferramenta. Muitas vezes, Maurício, o povão chega com a ferramenta achando que a ferramenta será a salvação de tudo, né? Exato, eu acho que assim, a princípio se você tem a consciência, né, a primeira etapa preciso estar voltado e olhar para o cliente de maneira diferente e buscar essa relação. Tendo isso em mente, o resto você desenvolve. Se precisar de ajuda, tá a Silks aí, tá o Luiz para a gente poder apoiar. Mas acho que o primeiro passo é você ter essa consciência e mudar a cabeça da empresa e da equipe também. Exatamente. Olha, esse papo estava super legal, estamos chegando a 1 hora já na nossa live. Estive à conversa com aqui os meus companheiros de live, Maurício Pereira, Luiz Gustavo Ruiz, até acabei quase falando no português do Brasil, quase. Estivemos hoje aqui fazendo essa live, mostrando um pouco como é que podemos hoje fazer este tão importante processo de
gerenciamento, de gestão das leads, estes potenciais clientes que podem ser e são, com certeza, super importantes para qualquer negócio. Agradecer ao Maurício e ao Luís este espaço que aqui estivemos à conversa. Neste mesmo live, quer no Facebook, quer no Instagram, quer no Facebook, YouTube ou LinkedIn, está um link super especial que gostaria de lhe lançar o convite para clicar. É um link que levar-vos-á também a que aqui a equipa da Siux vos possa, de alguma forma, oferecer uma avaliação do vosso site. O link está neste mesmo espaço, portanto, no final da live cliquem, o Luís estará do outro lado a dar-vos todo o carinho e atenção para que vocês possam conhecer também um pouco destes contextos que hoje são menos visíveis aos olhos dos utilizadores, estão no backstage das vossas empresas, mas tão importantes para os vossos negócios. Luís, Maurício era outro cara. Maurício, Luís, um forte abraço. Deixo para vocês aí as últimas palavras aqui para as pessoas. Vai lá, Maurício. Bom, queria agradecer a participação, agradecer a todos aí, e se precisarem de algum apoio, contem com a gente, contem com a Siux. Não é vergonha nenhum ter essas dúvidas, dificuldades nesse processo, mas é por isso que existem empresas aí como a Siux para poder ajudar nessa tomada de decisão e nesse direcionamento. Eu também agradeço aí a todos que participaram, que assistiram, que vão assistir isso depois também. Eu aqui na Europa, né, ajudando as empresas com a Siux a encontrar esses caminhos. Por favor, contem comigo. Eu sei que tem muita gente nessa live que já conversei, com quem eu já conversei, porque também um dos nossos objetivos é dar o apoio às empresas para elas entenderem mais como é que funciona esse processo todo, né? Então, estamos aí. Forte abraço a todos, até breve e voltaremos a ver. Até já. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.